Bem-vindos a mais um vídeo. Recentemente eu fiz um Reel lá pro meu Instagram, pro meu perfil no Instagram, em que eu compartilhei 10 livros, 10 indicações, então, para leitores que querem entrar para o mundo dos clássicos, que têm um pouco de receio de leituras um pouco mais profundas. Eu não gosto exatamente do termo leituras para iniciantes, porque fica parecendo que uma pessoa com um pouco mais de experiência literária não vai aproveitar tanto assim a leitura desses livros. Mas a ideia é que sejam livros um pouco mais acessíveis e que tragam profundidade num texto talvez mais curto, talvez com uma leitura um pouco mais fluida, enfim, alguns elementos que ajudem esses leitores a entrarem no mundo dos clássicos. Só que como eu sou uma pessoa muito falante, eu preciso de mais tempo do que poucos minutos, que é o que a maioria das redes sociais tem. Eu decidi trazer essa lista para cá, para o YouTube, e expandi-la também. Então eu tô aqui com 15 títulos, mais ou menos nesse sentido, que eu quero explicar também o motivo de ter colocado nessa lista, quem poderia curtir mais um livro ou outro. Então decidi aqui trazer para vocês hoje esses 15 livros, essas 15 indicações de leituras, que são um pouco mais fáceis, um pouco mais tranquilas, mas igualmente profundas e que podem te fazer também se apaixonar por esse mundo dos livros clássicos. Dessa lista, que também é o primeiro que eu mostrei lá no meu Instagram, é um dos primeiros livros clássicos que eu li. Eu não sei se todo mundo encaixa ele já como um clássico, mas para mim ele é um livro tão impactante em tão poucas páginas e traz todo um contexto. Enfim, é um livro que explora muitos aspectos humanos que eu considero que será um livro não datado, que vai falar sobre a condição humana por muitos e muitos anos ainda. É O Senhor das Moscas, do William Golding. Tem um vídeo específico aqui no canal para essa leitura aqui e releitura, porque eu já reli 2 vezes esse livro, eu realmente tenho ele como um dos meus preferidos. E basicamente a história desse livro é que alguns meninos britânicos ficam perdidos numa ilha, sem nenhum adulto ali, porque parece que teve uma bomba atômica, tem uma menção bem rápida a isso, e eles precisaram ser evacuados. Eles são colocados nessa ilha e começa toda uma questão de como eles vão sobreviver, como que se mantém essa mini civilização, né? Já que são meninos um pouco crescidos, tem vários ali de 12, 13, 14 anos e que foram educados em grandes colégios britânicos. Então a grande questão aqui desse livro é, será que se a civilização desaparece, as coisas vão continuar em ordem? Como que vai ser a ordem estabelecida por esses meninos aqui numa terra sem lei? Então a ideia do livro é um pouco pessimista, sim, tem alguns lampejos de esperança, mas a ideia é mostrar a importância das normas, a importância de uma sociedade minimamente organizada para que todos possam buscar a felicidade, para que todos tenham o mínimo de ordem na própria vida. Eu gosto muito desse livro, sempre recomendo. E eu tenho a lembrança, assim, da primeira vez que eu li, e eu li ele numa sentada só, e precisava muito falar sobre ele, achei, assim, genial, porque traz também aspectos religiosos, aspectos filosóficos, tem muita coisa que a gente pode discutir a partir dessa leitura. Seguindo aqui na lista, deixa eu puxar ela aqui pra trás, que tá pesada. Tem O Sol é para Todos, de Harper Lee. Eu também tenho um vídeo falando um pouco mais sobre essa leitura. E esse aqui é um livro do século XX e acredito que talvez não esteja tão no cânone de clássicos também ainda. Mas esse aqui é um romance contado do ponto de vista de uma criança superdotada, então essa criança tem uma capacidade maior de discussão e de análise de algumas situações. E aqui o grande ponto é um processo criminal envolvendo um homem negro nos Estados Unidos, num período ainda que a questão racial era muito problemática, ainda problemática, mas ainda mais problemática. Então aqui nós temos uma escrita muito tranquila de ler, justamente porque tem esse ponto de vista de uma criança, mas com também esses questionamentos e esses pontos mais profundos de discussão que ela mesma traz e que nós, como adultos, podemos ver, né, e podemos ter mais clareza do que essa criança. E aqui nós temos personagens muito cativantes também, personagens que a gente torce pelo bem deles, então acredito que isso ajude também a alguém que não tem tanta facilidade na leitura desses livros mais profundos ou, enfim, mais complexos. Eu acho ele um livro bem tranquilo e eu sempre recomendo nesse sentido, porque eu acho que ele reúne essas coisas. Ele é um livro tranquilo, fácil de ler, mas ao mesmo tempo ele pode te trazer bastante profundidade e pode gerar boas discussões.
Na mesma pegada, só que o livro do século XIX, dos Estados Unidos, tem As Aventuras de Tom Sawyer, do Mark Twain. E esse aqui não tinha entrado na lista anterior, eu coloquei aqui até por algumas indicações, as pessoas comentaram sobre esse livro, e de fato, ele é um livro que conta histórias também de crianças. Então, mais uma vez, tem essa pegada um pouco mais tranquila por conta disso, por conta desses personagens. Só que aqui a gente tem... tanto aqui quanto em Huckleberry Finn, que eu acredito que seja o livro do Mark Twain mais famoso, nós temos esses personagens que identificam também esses aspectos mais profundos de racismo. Aqui a época ainda é de escravidão, tem um personagem escravo bem importante, que é o Jim, vai aparecer especialmente em Huckleberry Finn. Eu recomendo a leitura dos dois, e são dois livros que dá para ler na sequência até, fazer uma sequência legal, foi o que eu fiz, e eu gostei demais. Então, mais ou menos nesse mesmo estilo de um livro que tem personagens cativantes, uma história tranquila, mas aspectos profundos, e também aqui, especialmente, esse contexto histórico dos Estados Unidos, né? Ainda no século XIX, temos Jane Eyre, de Charlotte Brontë, ou Charlotte Brontë, enfim. Esse aqui foi um livro, inclusive, que eu li na minha adolescência, eu acho que eu comentei no meu último vídeo da minha jornada literária, porque é uma história de uma jovem que a gente acompanha desde criança, ela sofre muito na infância, né, porque ela perde, enfim, os pais, tem que viver ali com uma tia que não gosta dela, e primos que também não gostam dela, depois ela vai para um tipo de reformatório, uma escola de meninas, assim, né. Esse livro tem muitas questões religiosas envolvidas, é um livro bastante cristão, e eu fiz essa defesa no meu vídeo sobre esse livro, porque ele é colocado de um ponto de vista feminista que não faz absolutamente nenhum sentido, na minha opinião, especialmente ali com base no final do livro, né, tem isso também. Mas, de qualquer forma, é um romanção e um novelão daquele tipo que você fica com vontade de saber o que vai acontecer, que você torce para a personagem, vê também os defeitos da personagem, eu acho isso importante nesses livros clássicos e livros mais profundos, que eles mostram pessoas reais, né? Então a gente consegue identificar tanto os pontos positivos desses personagens como os negativos. Então a Jane Eyre também é meio impetuosa, a gente fica um pouco impaciente com ela em alguns momentos, mas enfim, é uma história muito cativante. Mais ou menos no mesmo sentido, tem aqui a obra-prima de Jane Austen, Orgulho e Preconceito, que é uma obra mais ou menos nessa pegada também de grande romance, um romance de época, e tem ótimos diálogos nesse livro aqui, é um ponto alto da escrita da Jane Austen, tem personagens que você torce, personagens que você odeia, um pouquinho mais caricato até que alguns outros livros e alguns romances nesse sentido também, né? Mas eu gosto muito desse livro aqui, eu sou uma grande defensora de Orgulho e Preconceito. E eu acho que para quem gosta de romance de época e tem essa ideia de pegar um livro clássico mais ou menos nesse estilo, eu acho que Jane Austen é uma ótima pedida. Eu gosto muito das obras dela e é claro que vai ter uma estranheza, porque aqui a gente tem um livro um pouquinho mais antigo mesmo, né? Os livros da Jane Austen foram escritos ali no final do século XVIII, início do século XIX, mas é uma obra-prima que vale muito a pena e que tem personagens inesquecíveis. Agora a gente vai partir para umas obras um pouco mais melancólicas, um pouco mais reflexivas. Então, como eu falei, né, tem muito a questão de gosto, e eu sou uma grande defensora de que você precisa identificar o seu gosto literário, ver o tipo de livro que mais te agrada, porque você cria o hábito da leitura a partir dessa ideia de que você vai gostar daquilo que está lendo. É claro que depois a gente pode aprofundar, pode procurar livros que te tragam muito mais ensinamento do que divertimento, mas para um primeiro momento eu sou uma grande defensora desta tese. Então aqui eu trouxe a minha distopia preferida, que é O Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Eu acho que essa distopia aqui é a que mais fica perto da nossa realidade, pelo menos das que eu li até o momento. Então aqui a gente tem uma distopia que fala muito sobre felicidade, sobre essa busca pela felicidade. Então o Estado totalitário aqui, ele não te persegue, propriamente dito, mas ele vai impor a sua forma de felicidade, e você tem ali especialmente uma droga sintética, que é o soma, que vai te dar felicidade instantânea. Por isso que eu acho que conversa tão bem com o nosso tempo, porque o governo é muito mais esse provedor de felicidade artificial do que propriamente um monstro distópico, um monstro autoritário. A linguagem do Huxley também
é bem tranquila e ele tem boas descrições, é um livro rápido de ler, por isso que eu recomendo bastante essa distopia, mas é claro que eu recomendo todas, e eu nem trouxe a Revolução dos Bichos aqui, porque eu acho que já tá batido, né? Todo mundo sabe que esse é um ótimo livro introdutório, especialmente porque a escrita do Orwell é muito boa, é uma alegoria, né? Uma fábula quase, mas enfim. Admirável Mundo Novo eu acho que é uma distopia um pouco subvalorizada em relação àquilo que ela traz. Uma poesia, para quem é da poesia, eu coloquei aqui O Corvo, do Edgar Allan Poe. E aqui no meu livro tem alguns contos dele também, ele traz ótimos contos de terror, de horror. Não é muito a minha praia, mas eu sei que tem muita gente que gosta. Então se você gosta aí de Stephen King, por exemplo, que tal colocar um pouquinho de Edgar Allan Poe, para você saber um pouco mais das origens desse subgênero literário. E O Corvo é um poema que você pode ler assim em alguns minutos. Nós temos duas traduções para ele em português, uma do Fernando Pessoa, que também é um poeta, e uma do Machado de Assis. E o inglês também é tranquilo. Você pode tanto ler as duas versões em português, como também ler no original, e eu acho que é uma ótima forma também de introduzir poesia, porque dá para identificar bem o cenário, dá para identificar a musicalidade, especialmente se você for ler em inglês, né? Enfim, acho legal de trazer essa recomendação um pouquinho diferente também. Seguindo nessa ode à melancolia, eu trouxe aqui O Velho Mar, do Ernest Hemingway, que também foi um livro que muita gente comentou quando eu fiz esse compilado inicial, né, de livros, mas eu queria fazer uma ressalva, porque muita gente que lê esse livro não curte, e especialmente quem não é leitor assíduo de clássicos, enfim, porque ele é um livro meio parado mesmo. Ele é um livro de um homem que vai caçar um peixe, e esse peixe é muito grande. E ele fica um bom tempo ali com esse peixe, tentando, de fato, fisgá-lo, né? Tentando levá-lo para casa. E a questão é muito mais de reflexão e das características do ser humano que o Hemingway traz de uma forma muito direta. O Hemingway é um escritor que eu acho que é bem recomendável, assim, para quem não é muito acostumado com os grandes clássicos, especialmente aqueles com uma escrita mais desenvolvida e tal, mais até descritiva demais, porque o Hemingway é direto e reto. Ele costuma muito escrever dessa forma e a superfície do texto pode até parecer rasa, mas tem muita profundidade naquilo que ele escreve. Então, O Velho Mar fica também com essa recomendação, mas com essa ressalva. Novelas curtas e reflexivas, aqui nessa coletânea eu tenho novelas do Lev Tolstói, né? Aqui eu tenho tanto A Morte de Ivan Ilitch como A Felicidade Conjugal, que são duas que eu já li, eu gosto bastante dessas novelas. Recomendo muito para quem quer começar a ler os clássicos russos. E aqui a gente tem também muita reflexão sobre fatos da vida, sobre coisas simples da vida, que Tolstói traz de uma forma muito profunda e muito reflexiva. Eu gosto muito da escrita do Tolstói. Ele é um dos escritores clássicos, assim, que tem uma escrita mais refinada. Então fica muito a indicação para ler o Tolstói e depois também avançar nos grandes calhamaços dele, né? Eu trouxe em sequência aqui 2 livros do gênero dramático, ou seja, teatros, né? Eu trouxe o Romeu e Julieta de Shakespeare primeiro, porque eu quero defender que vocês leiam Shakespeare, porque eu acho que as pessoas colocam assim um grande medo em Shakespeare, uma grande intelectualidade em Shakespeare, mas ele tem uma escrita até engraçada, muitas vezes. Ele coloca uns palavrões, às vezes, no meio do texto. Então eu acho que é um medo que a gente precisa retirar. E Shakespeare é um dos grandes inventores do humano, como diz o Harold Bloom, porque ele, de fato, traz grandes questões do ser humano que até hoje a gente observa, ciúme, paixão, ímpeto, enfim. Tudo isso está em Shakespeare, e Romeu e Julieta é uma história que todo mundo conhece, né? Convenhamos. Mas vocês, de fato, conhecem a história original, como ela foi escrita? Então eu quis deixar essa recomendação. E o outro teatro que eu coloquei aqui é Antígona, do Sófocles. Sim, teremos teatro grego aqui nessa lista. Esse aqui, sim, pode ser um livro um pouco mais difícil de ler por conta da linguagem. Na tradução talvez seja um pouco difícil. Até tem a coleção de teatro grego da Zahar, que é a tradução um pouco mais simplificada também. E eu queria deixar essa indicação porque o teatro geralmente dá um pouco de medo nas pessoas também. E eu acho que não é um bicho de 7 cabeças. Inclusive eu coloquei outro, vou até puxar já, que eu acho que é ainda mais fácil, que é o Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna, que é um brasileiro, né? E todo mundo conhece essa história, provavelmente por conta da adaptação do filme. Tá saindo um segundo filme agora, inclusive.
E é muito tranquilo de ler, que a gente tem um texto engraçado, tem um texto satírico muitas vezes, tem crítica à sociedade, então eu recomendo muito que vocês deem uma chance também, tanto para o teatro como aqui para a Suassuna. Coloquei um livro contemporâneo nessa lista, um livro de 2006, que é O Homem Comum, do Philip Roth. Mais um autor que já é consagrado aí, não sei se todo mundo vai considerar um clássico, mas esse livro aqui conta a história de um homem comum. Uma história de um homem que envelhece, que teve ali as suas esposas e seus divórcios, que teve seus filhos, que tem ali suas questões de saúde. É um livro que fala muito sobre a velhice também, sobre a melancolia da velhice, sobre aquilo que a gente sofre na vida. Então é um livro daqueles que faz a gente pensar o que a gente está fazendo com a nossa própria vida. E eu tenho um vídeo que eu falo mais sobre esses personagens, né, que fazem a gente repensar um pouco. Então eu acho que esse aqui é um livro com uma linguagem tranquila, uma história um pouco mais acessível e que também é bem profundo. Chegando ao final, eu quis mencionar mais um russo, que é O Nariz do Gogol, um texto maravilhoso que eu tenho nessa coletânea aqui, Clássicos do Conto Russo. Eu recomendaria toda essa coletânea aqui, porque são vários contos, tem 2 contos para cada escritor, e deixa eu ver quantos escritores tem aqui. São 12 escritores, tanto dos mais famosos, consagrados, como também alguns menos comentados, e esses contos aqui são muito bons para a gente conhecer um pouco da escrita deles também, por isso eu recomendo bastante a leitura desses contos. Até outras coletâneas caberiam aqui, do Machado, por exemplo, do Lima Barreto. Eu não sou uma grande leitora de contos, de narrativas curtas, mas é uma ótima forma também de começar a ler os clássicos. E O Nariz é um texto muito satírico, que basicamente o nariz literalmente sai do rosto de uma pessoa e vai perambular pela cidade, e enfim, fala muito sobre o funcionalismo público, sobre essa sociedade russa da época, né, do século XIX, eu recomendo bastante. E para encerrar com chave de ouro, essa lista, mais um livro brasileiro, eu vou colocar aqui o 15, da Raquel de Queiroz, porque esse é um livro tão direto, tão impactante em poucas palavras, foi algo que eu senti muito lendo esse livro, assim, como ele consegue transmitir tanto por meio de poucas palavras, por meio de uma linguagem direta e acessível. Esse aqui também é um livro que foi escrito por uma menina, né? Raquel de Queiroz era super nova quando escreveu esse livro, tinha 19 anos, se eu não me engano, e foi o grande sucesso dela, basicamente o grande livro da Raquel de Queiroz até hoje, a gente considera o 15, né? Então, tem isso também, né? A gente pode conhecer mais da nossa própria cultura por meio de livros assim, que são curtos, são fáceis, mas são muito profundos. E é justamente o que a gente encontra aqui em O 15. Tem questão de maternidade, tem a questão da seca também, óbvio, né? A questão da profissão das mulheres ali, do início do século XX. Enfim, é um livro que eu sempre recomendo muito. Uma leitura maravilhosa e bem acessível, bem rápida de se fazer também. É isso, espero que tenham gostado aqui dessa lista. Se você gostou, deixe aí sua curtida, compartilhe com alguém que queria uma indicação de livros nesse sentido, que gostaria de ver essas indicações também. Lembre-se de se inscrever no canal, isso me ajuda bastante. Comentem se vocês já leram alguns desses livros aqui, ou se vocês têm outras indicações nesse sentido. E até o próximo vídeo.